Olá, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Alimento Espiritual do Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer e com alguma frequência estou aqui para divulgar, compartilhar o alimento ao qual o Criador me dá, o alimento espiritual, e com tanta generosidade, e aqui eu compartilho o que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho. Hoje o nosso alimento espiritual será extraído ou retirado do livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13, onde o Senhor nos ensina assim: porque eu sou Deus, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu o sustento pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, eu mesmo o ajudarei. Aleluia, Pai. Mais uma vez, vamos ler esse alimento. Vamos fortalecer nossa alma. Isaías 41, Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, o seu Deus, que sustento pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, eu mesmo o ajudarei. Se a gente for um pouquinho mais na frente, o 14, o Pai ele é muito interessante, ele é muito bom. Ele nos mostra como eu sou, o quanto nós somos fracos. Ele diz: não tenha medo, mais uma vez repete, não tenha medo, vermezinho Jacó, bichinho Israel, eu mesmo o ajudarei. Oráculo do Senhor, o Redentor do Santo de Israel. Ele nos diz que não está ter medo, mas mostra quem nós somos, né? Vermezinho, bichinho, coisinha. O nosso Pai é muito bom. Tem gente que fica com raiva dele, eu não fico com raiva. Eu acho ele até vamos falar assim, tem um bom senso, ele tem um bom humor. Eu vejo o bom humor do nosso Pai Celestial. E é a verdade, né? Nós somos vermes mesmo. A verdade é essa, nós somos vermes. E a nossa pequenez, né? De ser frágil, ele fala isso porque somos muito frágeis, somos pecadores, somos sujos, né, também. E ele é claro, ele é muito direto, mas é um pouco, eu às vezes quando eu vejo assim, eu acho um senso de humor vindo do nosso Pai. Eu acho, pelo menos eu enxergo assim, né, como fosse um senso de humor. Mas vamos voltar à primeira leitura do versículo 13, onde ele fala: não tenha medo, não, porque eu sou o Senhor. Em algumas traduções falam: eu sou Yahweh, o teu Elohim, que eu sustento pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, eu mesmo ajudarei. Isso é uma palavra de profecia. Isso é uma palavra de conforto, que não existe, que não tem como não amar esse Elohim. Não tem como não amar esse Deus, esse Pai Celestial. Ele falar que me pega pela mão direita e diz: não tenha medo, eu sou o seu Senhor, o teu Deus. Ou melhor, eu sou teu Pai do céu. Não tem medo, cara. Não tem medo, Shine. Não tem medo, você que está aí. Eu te sustento pela minha mão direita e lhe digo: não tenha medo, eu mesmo ajudarei. Olha só que forte. Ele não está mandando nenhum anjo. Por mais que ele tenha esse poder de mandar os anjos a nos ajudar, mas ele está dizendo, como pai, ele está dizendo: olha, eu não vou mandar os meus servos, não. Eu mesmo ajudarei. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Que confirmação linda, Senhor. Aleluia. Eu mesmo ajudarei. Olha só que maravilha, cara. Olha só que maravilha. Não tenha medo. Está passando por algum problema aí? Não tenha medo. Está passando por um deserto? Não tenha medo. Esse deserto é bom. É uma purificação. Ofereça a Ele como oferta de louvor ao Pai. Chega e diz: Pai,
Põe em tuas mãos essa oferta do louvor. Eu não tenho nada a te oferecer, como diz a própria palavra no versículo 14. Eu sou um vermezinho, Pai. Eu sou um vermezinho. Eu sou pequeno. O Senhor é poderoso, todo-poderoso. O Senhor tem tudo. E o que eu posso te oferecer, Senhor? Pai, o que eu posso te oferecer? Meu coração. Eu posso te oferecer e consagrar a Ti, Pai, as leituras que faço. Que cada palavra que eu leio aqui seja um grito de glória. Eu te ofereço, Pai. O que eu posso te oferecer, Senhor? Que cada batida do meu coração seja uma oferta de louvor para Ti, Pai. Porque eu sou um vermezinho. Mas também Ele está dizendo, antes Ele diz, não tenha medo, eu te ajudarei, eu mesmo te ajudarei. Eu mesmo te ajudarei. É o meu Pai Celestial que está dizendo para mim, já falando, Shainer, meu filho, estou eu aqui. Não tenha medo. Está parecendo, essa batalha parece que não vai ter fim. Te injustiçaram. Tu fosse caluniado. Te enganaram. Te prepara, meu filho. Te prepara. Aguenta firme. Porque eu mesmo te ajudarei. Eu não deixarei os inimigos. E quando eu falo inimigo, não são os inimigos carne e osso. As pessoas em si que fizeram algum mal para mim. Ou desejaram algum mal. Ou por medo também mentiram. Para acabar me prejudicando. Eu mesmo te ajudarei, meu filho. Eu permito que as coisas aconteçam porque eu quero que você se fortaleça. Eu permito que as coisas aconteçam para que você mesmo tome corpo. Você saiba de quem sou eu. Vermezinho. Como ele disse, bichinho, né? Depois. Ô, bichinho. Fica tranquilo, porra. Fica tranquilo. Tem dias que é normal. A gente acorda, eu acordo com um pouco de desânimo, sim. E vou dormir agradecendo ao Pai. Acordo um pouco desanimado, mas eu digo, Pai, está na tua mão. Senhor, meu Pai Celeste, eis aqui o teu servo, filho de tua serva, Senhor. E quando eu digo isso, eis aqui teu servo, filho de tua serva, é porque realmente eu sou servo do Senhor. Porque desde o ventre da minha mãe eu fui consagrado a Ele. Desde o ventre da minha mãe eu fui consagrado a Ele. A minha mãe é uma serva do Senhor. Os meus antepassados foram servos do Senhor. Eu tenho o registro até minha quinta geração antes de mim. E eu sei disso, que todos eles foram servos do Pai. Eles houveram, sim, lógico, suas deslizes, houveram suas falhas como pecadores, assim como somos vermes. Mas todos eles foram servos do Senhor. Na minha descendência, nos antepassados, eu não encontrei criminosos. Eu não encontrei pessoas que fizeram pacto com entidades malignas. Ou que se misturaram com isso. Ao contrário. Eles sempre foram muito firmes ao Pai Celestial. Por mais que tenha sido e todos católicos, vai lembrar. Mas mesmo assim, pessoas humildes, pessoas que eles não viviam dentro de igreja. Mas eles viviam em oração dentro de suas casas. Deve ser por isso que eu sei o que eu sou hoje, porque eu sou um acúmulo dessas pessoas. Né? É minha descendência, eu sou descendente deles, eu tenho esse DNA dentro de mim. E dou graças ao Pai Celestial por isso. Porque eu tive uma avó minha que era filha de escravo. Ela nasceu no ano da escravidão, a bisavó na verdade. Ela nasceu no ano o ano ao qual foi abolido a escravidão aqui no Brasil, em 1888. E eu tenho um registro dela, tudo guardado. Meu avô guardou e assim passou para meu pai e assim eu pude guardá-lo. E ver esses registros. O meu avô, que serviu também na Segunda Guerra, por mais que ele tivesse servido na Segunda Guerra, ele também servia ao Senhor. E meus antepassados, da parte de mãe, do mesmo jeito. Pessoas humildes, mas de uma palavra.
sabe? Dizer assim, meu aperto de mão, minha voz tem a minha palavra tem força, e se você quiser fechar um contrato comigo ou qualquer acordo, tá aqui minha mão. Homens de palavra, homens de Deus, homens e mulheres, se Deus vai lembrar. A minha mãe, não tem nem o que falar. Minha mãe é uma serva do Senhor que passou por muitas provações, muitas purificações e sempre glorificando ao Senhor. E se eu sou o que eu sou hoje, é graças ao Pai Celestial acima de tudo, mas também graças a essa minha linhagem, que por um acaso não, que o próprio Senhor assim ajudou e protegeu. E o Pai Celestial ele é muito, ele é, ele é justo. E eu posso dizer nas minhas orações, Pai, eis aqui teu servo, filho de tua serva. Tenho minhas falhas? Tenho, porque eu sou um verme, como diz o versículo 14. Sou um bichinho, sou um vermezinho. Sou uma pessoa falha. Mas eu não permaneço nessa falha. Peco, mas eu nunca permaneço nesse mesmo pecado. Já pequei já muito. Provavelmente eu irei pecar muito ainda, antes até meu retorno aos céus. Mas nunca permanecer no mesmo pecado, porque o pecado repetido, você se torna um ímpio, né? A diferença entre o pecador e o ímpio é exatamente isso. O ímpio, ele é uma pessoa que peca, não se arrepende e continua pecando, fazendo o mesmo pecado, praticando a mesma coisa, tendo a mesma conduta, e não se arrepende daquilo. Pelo contrário, acha que aquilo ali, eu faço isso porque eu sou assim. Não, você se tornou um ímpio. O pecador, ele peca, cai, pede perdão, o Criador dá a mão, peca mais uma vez. Davi é um exemplo de um grande pecador. E toda vez caía, mas voltava ao Pai, pedindo perdão a ele, e o Pai o ajudava. E hoje o Criador vai falar comigo, e aqui eu compartilho com vocês um banquete. Pai, que seja alimento para o meu corpo e minha alma, Senhor. Gratidão por esse alimento, grande alimento. Alimentar o meu corpo e minha alma com a Tua palavra. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu o sustento pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu mesmo o ajudarei. Eu não posso ter medo em momento algum. Por mais que as ondas sejam grandes, por mais que os desafios sejam grandes, por mais que as tempestades sejam grandes, por mais que as calúnias, por mais que as injustiças, eu não posso ter medo porque o meu Pai do céu está comigo. Eu mesmo, ele fala que isso é uma promessa, eu mesmo o ajudarei. O meu Pai está vendo tudo. Meu Pai Celestial está vendo tudo, ele sempre viu tudo. Foi ele que foi ele que formou os olhos, foi ele que formou os ouvidos. E tu acha que não existe isso? Será que ele não sabe dominar tudo isso? Eu não posso ter medo, eu não o temerei. Como ele mesmo diz, não tenha medo. Isso é o que fortalece qualquer patriarca. Isso é que fortalece, isso é o que me fortalece aos homens do Senhor, aos homens que são servos dele, aos homens ao qual dedicam sua vida por ele, que o amam, por mais que sejamos vermes. Eu também sou o servo, filho de tua serva, Senhor. Minha missão aqui nesse mundo eu sei que não é pequena. Eu tenho uma missão de ser melhor do que os meus antepassados. Por mais que as batalhas apareçam ser grandes, maior é meu Senhor, maior é meu Pai Celestial. Maior é meu Pai Celestial. E Ele não permitirá que eu fique envergonhado diante dos inimigos. Isso não. Isso Ele não vai permitir, Ele nunca permitiu. Ele faz justiça, como sempre fez.
Shalom a todos. Fiquem na paz e saibam, não tenha medo. Eu sustento vocês pela mão. Eu mesmo ajudarei. Shalom, até a próxima. Porque meu Pai Celestial quer e eu quero.